Graça e paz. Vou dar continuidade aos estudos da escatologia e hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: a vinda de Jesus e o anticristo. Eu uso a palavra vinda evitando usar a volta, o retorno, o segundo advento, todas as expressões que têm sido usadas ao longo dos tempos, mas observei que no Novo Testamento predominantemente é chamada a vinda, que é tecnicamente a parousia. No grego a palavra é a parousia, a manifestação de Jesus na sua vinda. Vou me basear segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, basicamente no capítulo 2. Então vou ler alguns versículos inicialmente. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, começa dizendo o seguinte: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda, aí essa vinda aqui é a parousia, de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. De ninguém de maneira alguma vos engane. Então eu vou parar aqui nesse primeiro ponto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Essa palavrinha engano, enganar, é uma palavra que me chama muita atenção. Sempre que essa palavra aparece na Bíblia, pode acreditar que Satanás está por trás dela. Satanás é o enganador. Então começou lá no Jardim do Éden, quando Satanás enganou Eva. Então o apóstolo Paulo aqui está advertindo a igreja de Tessalônica, e a todas as demais naturalmente, por extensão a todos nós: ninguém de maneira vos engane. Qual era o engano? O engano é que eles acreditavam que a vinda de Jesus era iminente, ou seja, Jesus voltaria logo. Acredito até que, em virtude disso, muitos não estavam trabalhando, né? Porque já que Jesus está voltando aí a qualquer momento, não vamos trabalhar. É possível até que a igreja primitiva, lá no livro de Atos, quando eles doavam tudo que tinham, em parte pode ser que seja devido a essa crença de que Jesus voltaria logo. Mas, como o apóstolo Paulo coloca aqui, ninguém de maneira alguma vos engane. Satanás estava tentando enganar a igreja primitiva, especificamente essa de Tessalônica, fazendo-os pensar que a volta de Jesus seria logo. Eu vou ler alguns versículos aqui onde aparece essa palavra engano, para respaldar o que eu disse. Está logo aí ao lado, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14, diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11:3, ele diz o seguinte: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E ainda em Mateus, capítulo 24, capítulo 24 de Mateus tem vários paralelos com esse texto que eu estou considerando. Então, Mateus 24, ele diz lá, Jesus dizendo, esse sermão escatológico, diz assim, Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, enganariam até os escolhidos. Mas ainda Mateus 24:4 diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então,
essa questão do engano que Paulo está falando aqui, nessa carta à igreja de Tessalônica, o engano era exatamente esse. Que a vinda de Jesus seria logo, a qualquer momento. E toda a argumentação de Paulo é essa, que a vinda de Jesus não será logo. Naquele tempo, há quase 2000 anos, e hoje a mesma estratégia de Satanás se repete. Grande parte, eu creio que a maioria esmagadora da igreja está achando que Jesus voltará logo. Ou seja, fala-se muito no arrebatamento pré-tribulacional. E eu tenho dito ao longo dos anos que não vejo isso na Bíblia. O arrebatamento da igreja será uma das últimas coisas no calendário profético. Então vamos continuar aqui. Aí Paulo continua dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Ou seja, Paulo está dizendo, antes da vinda de Jesus, da parousia, naturalmente o arrebatamento da igreja acontecerá na vinda de Jesus. Serão acontecimentos concomitantes: a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos justos, porque haverá duas ressurreições, né? Ressurreição dos justos acontecerão ao mesmo tempo. Então Paulo disse, antes da vinda de Jesus acontecerá a apostasia. E essa questão da apostasia, quero também falar um pouco a respeito disso, creio eu que existe dois tipos de apostasia, que são ensinados nas Escrituras. O primeiro tipo de apostasia é uma apostasia física, uma deserção, onde a pessoa ela vai embora do rebanho, vai embora da igreja, vai embora da congregação, ela simplesmente se afasta. E eu vejo esse ensinamento dessa primeira apostasia em Mateus 13, na parábola do semeador, né? Parábola do semeador, Mateus capítulo 13, verso 20, onde ele diz assim: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, esse aí é um tipo de apostasia física, uma deserção. Isso significa apostasia. Porém, existe um outro tipo de apostasia que o Novo Testamento principalmente menciona, que eu chamaria de apostasia espiritual. A pessoa permanece na igreja, permanece no meio do rebanho, permanece praticando os atos religiosos, mas o coração dela, a mente dela está voltada para outras coisas, para outro lugar. Isso está ensinado também em Mateus 13, porque é na sequência daqueles tipos de solo em que houve a semeadura. O próximo tipo, ainda Mateus 13, 22, ele diz: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu gosto muito da redação que está em Marcos, da parábola do semeador, Marcos 4,19, porque é mais completa, que ele diz assim, Marcos diz assim, mesmo texto: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu destaco aqui a sedução das riquezas. Mateus usa a expressão sedução, porque existe uma sedução como tipo uma espécie de fascínio, né? Quase uma espécie de feitiço, uma influência espiritual atuando na questão da riqueza, uma sedução. É Satanás que seduz, né? A pessoa ficar apaixonada pela riqueza, e a influência espiritual sobre a pessoa. Então, a sedução das riquezas, as ambições de outras coisas, aqui é Marcos, eu estou lendo em Marcos, e os cuidados deste mundo sufocam a palavra. Todos os textos nessa palavra usam essa expressão, né?
nesse tema aqui, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, esse segundo tipo de apostasia, que ainda é mais perigoso, porque a pessoa permanece na igreja, às vezes praticando todos os atos religiosos, porém o coração dela está em outro lugar. O próprio Jesus disse em Mateus, ele disse, Mateus 5, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Na verdade, Mateus 6, né? Então, Paulo está dizendo, a vinda de Jesus não acontecerá sem que antes venha a apostasia. É claro que nós já estamos na apostasia há muito tempo, né? Eu tenho observado, eu fico acompanhando a questão da igreja no Brasil e no mundo. Nós já estamos para lá da apostasia, né? Então, estamos numa época de grande apostasia. E a apostasia física, a deserção, ela é real, porque dizem que no Brasil é possível que haja mais, e aqui eu vou me referir aos evangélicos, né, os cristãos evangélicos, há mais cristãos evangélicos desviados, né, que um dia foram crentes, por exemplo, do que nas fileiras ainda da igreja militante. E, ao mesmo tempo, o grande contingente que permanece nas igrejas, com as práticas religiosas, percebe-se que é um cristianismo superficial. Isso, eu estou falando já mais especialmente do Brasil, porque tenho visto a comparação de igrejas de outras nações, a própria igreja da China comparada com a do Brasil. Então, a igreja brasileira, ela tem sido considerada uma igreja, em grande parte, de um cristianismo superficial, nominal. Isso é apostasia dentro da igreja. Então ele diz assim, haverá apostasia antes da vinda de Jesus. Nós estamos nessa época de apostasia. Lembro aqui que Jesus falou assim, quando alguém perguntou, um discípulo perguntou, Senhor, são muitos que se salvam? Ele falou, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Então, a porta da salvação é estreita, o caminho é apertado, e percebe-se que grande parte das pessoas podem estar entrando por uma porta larga e caminhando por um caminho largo que leva à perdição, como Jesus disse. Então, eu creio que a primeira condição, o primeiro requisito que Paulo está falando, segundo os Tessalonicenses, antes da vinda de Jesus, a apostasia já está cumprido. Se fosse só isso aí, pois Jesus pode voltar a qualquer momento, pois já está cumprido essa condição aí da apostasia, né? Todavia, Paulo continua aqui em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, diz assim, ele diz que tem outra coisa, há uma outra condição antes da vinda. E se manifesta o homem do pecado. O homem do pecado aqui é o anticristo. E aí ele diz assim, o filho da perdição. Sobre o fato do anticristo ser chamado o homem do pecado, ou homem da iniquidade, e aqui o correto é pecado, a palavra que aparece no original, creio eu, que é hamartia, e não anomias, que é iniquidade. A tradução correta realmente é o homem do pecado, né? Esse caso aqui. Não tenho muito o que dizer, mas sobre o filho da perdição tem alguma coisa a falar. Por que o anticristo é chamado de o filho da perdição? Durante muito tempo, eu me perguntei sobre isso, porque a única pessoa em toda a Bíblia que é chamada também de filho da perdição é Judas Iscariotes. Aqui nós vamos encontrar em João 17, 14, vamos ver João 17, 14, onde Jesus faz aquela oração ao Pai, né? João 17, 12, né? Que ele fala assim, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17, 12. Então Judas Iscariotes é chamado o filho da perdição, e aqui o anticristo também é chamado o filho da perdição. Logicamente que existe uma conexão entre Judas Iscariotes e o anticristo.
Cheguei a pensar durante algum tempo que o anticristo seria Judas Iscariotes ressuscitado. Eu acho que Judas Iscariotes vai ressuscitar e ele vai ser o anticristo. Mas hoje eu já não penso assim. Hoje eu creio que a conexão que existe entre Judas Iscariotes e o anticristo é que Judas Iscariotes é a única pessoa em toda a Bíblia que é atestado que recebeu uma possessão demoníaca direta por Satanás. Às vezes nós pensamos que Satanás vive entrando em todo mundo, né? Mas a Bíblia não atesta isso. Sabemos que lá no Jardim do Éden, Satanás ele incorporou-se na serpente. Creio que ele incorporou-se na serpente. Ele canalizou a serpente, né? Isso é a expressão que às vezes é canalizou. Ele incorporou-se na serpente, a serpente foi o médium que Satanás usou. Mas, fora essa serpente aí, a Bíblia não diz de nenhum outro homem em quem Satanás tenha entrado. Pessoas podem estar cheias de demônios, mas são demônios de baixa categoria. Tem principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, mas uma possessão demoníaca diretamente por Satanás não há nem lugar da Bíblia, a não ser Judas Iscariotes. E aí, vamos até ver isso em João capítulo 13. João capítulo 13, onde há um processo na vida de Judas. João 13, 2 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que eu traísse. Primeiro o diabo colocou no coração de Judas o desejo de trair Jesus e vender por 30 moedas de prata. E no verso 27 diz assim: e após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, falo depressa. Então, entrou nele Satanás. Satanás entrou em Judas Iscariotes. Isso aqui é uma coisa ímpar, né? Não há nenhum outro homem mencionado na Bíblia em que é dito dele isso aí. Então, creio hoje o seguinte, que a conexão entre Judas Iscariotes e o anticristo é que o anticristo será um homem que receberá uma possessão demoníaca diretamente por Satanás. Satanás entrará nele. E então Satanás estará dentro dele, usando o corpo dele, né? Esse homem que é o anticristo, o homem do pecado, será esse aí. Então, Paulo está dizendo, antes da vinda de Jesus aconteceram esses dois fenômenos, a apostasia da igreja e a manifestação do anticristo. E aí ele vai falar algumas coisas sobre o anticristo. Ele vai prosseguir aqui. 2 Tessalonicenses 2, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele está nos dando informações aqui. Se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Isso aqui para mim, é muito esclarecedor, porque tudo que se chama Deus ou se adora não significa só o cristianismo, não significa só o judaísmo, significa religião. Tudo que é religião, ele vai se levantar. O anticristo vai se levantar contra tudo que é religião. Tudo que se chama Deus ou se adora. E aí, para mim está muito claro que é o anticristo. Tipo assim, a religião é o ópio do povo. Basta nós vermos esses países que passaram por essa experiência comunista, onde religião é o ópio do povo. Segundo a Gurdjieff, foi Karl Marx que falou isso. Mas a prática disso aí é que nós vemos em países totalitários de regime comunista as religiões sendo perseguidas. Então o objetivo do comunismo é exterminar as religiões. Só que ele não é ateu, né? Porque ele diz aqui, olha, ele quer exterminar as religiões. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esclarece mais ainda. Então, por que ele está se levantando contra tudo que se chama Deus ou se adora? Ou seja, todo tipo de religião. Ele vai procurar exterminar. Para que ele na verdade, está eliminando a concorrência. Já sabemos que é o próprio Satanás que está incorporado nesse homem.
Ele vai eliminar a concorrência. Ele vai querer adoração só para ele, porque quando ele se coloca no templo de Deus querendo parecer Deus, é porque ele quer ser adorado, ele quer ser o único objeto de adoração. E aí, nós vamos lembrar lá do início do Evangelho de Mateus e de Lucas, quando na tentação de Jesus, Satanás mostrou para ele todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Fica claro que na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que Satanás ele deseja ser adorado, né? Ele quer adoração. E toda essa sistemática que nós estamos vendo hoje no mundo vai terminar na exigência de adoração, né? No final, as pessoas terão que decidir a quem elas irão adorar. Se irão adorar o verdadeiro Deus, ou seu Filho Jesus Cristo, porque esses aqui estão... Nós somos autorizados a adorar o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e o seu Filho Jesus Cristo. Fora desse aí, nós não estamos autorizados a adorar mais ninguém. Não é por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acredito eu que chegará o momento em que será exigido dos cidadãos do mundo adoração. E aí as pessoas terão colocado à prova a sua fidelidade, a sua lealdade e o seu compromisso com o verdadeiro Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Eu só vou adiantar um pouquinho aqui para Apocalipse. Numa outra oportunidade eu quero falar sobre Apocalipse 13, mas eu vou só mostrar lá em Apocalipse 13 2 versículos. O primeiro versículo vai estar Apocalipse 13, 4, diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então o dragão aqui é Satanás e a besta é o anticristo, esse homem que se incorporou, em que ele se incorporou. E o verso 8 diz assim: e adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Ou seja, o anticristo é chamado aqui a besta. Na verdade é a primeira besta, porque tem uma segunda besta depois. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, não podemos nos iludir. Toda essa questão que nós estamos vendo hoje no mundo vai terminar em exigência de adoração. Vai terminar em exigência de adoração. E aí já se prepare aí para você decidir a quem você vai adorar. Se o verdadeiro Deus e o seu Filho Jesus Cristo, ou se um outro ser humano divinizado, porque sempre, ao longo da história, é o que tem acontecido, né? Seres humanos divinizados que exigindo a adoração das pessoas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, antes da vinda de Jesus, acontecerá a apostasia da igreja e a manifestação do anticristo. Ele já deu aqui essas dicas sobre como é que será o anticristo. E aí eu vou tocar em mais alguns pontos aqui. Por exemplo, verso 5. Segundo aos Tessalonicenses 2:5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse é um ponto que durante também muitos anos eu não entendia, eu vi tantas explicações sobre isso, mas não me convenceu. Tem alguém ou algo que detém a manifestação do anticristo, impede a manifestação do anticristo? Isso está claro que aqui tem alguém, mas as explicações que eu vi ao longo da minha vida estudando esse tema não me convenceram. Mais recentemente eu vi uma explicação de um pastor e eu achei coerente aquela explicação. E a explicação é o seguinte: ele diz assim, ora, o que detém e impede a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Agora, aí eu pensava assim, ora, mas eu creio que o anticristo vai se manifestar com a igreja ainda na terra. Alguns acreditavam assim, não, a igreja vai ser arrebatada antes. Quando a igreja for arrebatada, que o anticristo vai junto, ou que o Espírito Santo vai junto, aí o anticristo vai se manifestar. Mas eu não acreditava nisso, né? Porque eu não via evidência no Novo Testamento de que a igreja seria tirada da terra antes da manifestação do anticristo. Não. O anticristo vai se manifestar com a igreja na terra. Se a igreja vai estar na terra, o Espírito Santo vai estar na terra também. Então não pode ser o anticristo que impede a manifestação, não pode ser o Espírito Santo que impede a manifestação do anticristo.
Mas a explicação desse pastor que eu vi diz o seguinte: olha, a questão é a apostasia. O Espírito Santo está na terra mesmo. Porém, essa apostasia, que é o esfriamento do amor, Jesus disse em Mateus 24, 12, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é apostasia, o esfriamento do amor. As pessoas serão mais dadas à religiosidade, um cristianismo superficial religioso, só da boca para fora, exterior somente, né? E tem um texto também em Efésios 4:30, onde diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí ele falou assim, olha, a apostasia vai entristecer o Espírito Santo. E aí tem um outro texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, também aqui do lado, onde ele diz assim: não apagueis o Espírito. Aqui nessa versão está assim: não extingais o Espírito, não apagueis. Aqui o Espírito está sendo comparado com fogo. Ou seja, o Espírito Santo impedia a manifestação do anticristo enquanto a igreja estava, de certa maneira, dando condições dele se manifestar. Mas quando a apostasia chega, e eu acredito que ao longo desses 2000 anos de história do cristianismo, nós já tivemos muitos períodos de apostasia. Haja vista a Idade Média, que durou 1000 anos, e a Reforma Protestante para resgatar isso aí. Porém, essa apostasia que Jesus profetizou, ou Paulo profetizou aqui, me parece que seria uma apostasia pior do que as outras, né? A ponto de anular a atuação do Espírito Santo e dar condições para o anticristo se manifestar. Então, hoje eu creio que realmente que quem impede a manifestação do anticristo é a presença do Espírito Santo na terra. Porém, a apostasia vai enfraquecer, vai anular, apagar o Espírito Santo para dar condições espirituais do anticristo se manifestar. E aí, ele fala o seguinte: eu quero enfatizar mais um ponto. Esse ponto aqui, eu creio que dá maior importância, que na verdade eu estava falando até agora para chegar nesse ponto. Verso 8, ele diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, que é pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí eu chamo a atenção aqui para a palavrinha vinda, que aparece lá no início, que quando eu li, né? Irmãos, ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 1, agora no verso 8 ele está dizendo: ele aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A palavra vinda aqui é parousia, né? A palavrinha técnica para a vinda de Jesus. E isso acontecerá quando a vinda de Jesus, né? Ele disse: ele matará. É interessante, expressão forte, né? O Senhor desfará, aqui está desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Porém, recentemente, eu creio que Deus me mostrou aqui no verso seguinte, irmãos, essa palavrinha aparece de novo, né? No início do versículo 9, olha: a esse cuja vinda... peraí, essa vinda, aqui a palavrinha vinda de novo é parousia. É a mesma palavrinha para a vinda de Jesus, só que agora se refere ao anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás e energia, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Eu digo: meu Deus, aqui o negócio pegou, porque agora eu estou vendo que a vinda, a parousia de Jesus, haverá duas parousias. Haverá a parousia de Jesus, a manifestação da sua vinda, e haverá a parousia do anticristo. A manifestação do anticristo na terra será semelhante à vinda de Jesus. Eu fiquei realmente pasmado com isso, porque, meu Deus, a manifestação do anticristo é a parousia. O diabo vai tentar simular a vinda de Jesus de maneira espetacular, por isso que ele fala sinais e prodígios de mentira. E é isso que nós já estamos na iminência de ver. Eu creio que nós estamos na iminência de ver acontecer exatamente isso. Eu creio que o próximo acontecimento será a parousia do anticristo, a manifestação da vinda do anticristo será espetacular e ele vai simular a vinda de Jesus. E para isso já existe, eu às vezes não quero nem mencionar a questão da ciência, a tecnologia, porque creio que Deus é poderoso para fazer as coisas, o diabo também,
que não tem tanto poder quanto Deus, mas ele tem poder de ilusionismo e tem poder sobrenatural para fazer uma série de coisas. Todavia, a gente estudando esse assunto aí, a gente percebe hoje que existe muita tecnologia na mão de nações que podem fazer coisas para enganar as pessoas. Por exemplo, eu tenho ouvido falar do projeto HAARP e do projeto Bluebeam. Pelo que eu entendi, o projeto Bluebeam, ele usa hologramas, né? E já vi vários exemplos dele projetar hologramas nas nuvens, simulando a vinda de Jesus, botar várias imagens nas nuvens para simular determinadas coisas. Então, se o anticristo usar a tecnologia do Bluebeam e simular a vinda de Jesus por meio de hologramas, imagens holográficas, isso poderá fazer com que muita gente acredite que é a vinda de Jesus mesmo. E o projeto HAARP, pelo que eu tenho visto, ele é mais voltado para a questão da manipulação do clima, de fenômenos climáticos e tais. Então eu estou me preparando para não ser enganado pela parousia do anticristo, porque ele menciona aqui, porque eu estou querendo já parar para não ficar grande demais essa gravação. Mas quando ele fala em sinais e prodígios de mentira aqui, eu entendi ultimamente que esses sinais e prodígios são mencionados em Mateus 24. Está se referindo ao mesmo momento, né, que é a vinda de Jesus. Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarem até os escolhidos. Creio hoje se refere ao mesmo momento da vinda do anticristo. Esses sinais e prodígios aqui. Em Apocalipse 16, a partir do verso 13, vai falar algo semelhante. Vejam só. Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rães, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os sinais e prodígios que são mencionados aí, creio eu que se refere a essa manifestação espetacular vinda, a parousia do anticristo, vai simular a vinda de Jesus. Então, devemos estar preparados para não sermos enganados pelo diabo quando ele manifestar o anticristo na terra com sinais e prodígios, parecendo ser a vinda de Jesus. Temos que ter cuidado para nós discernirmos. Tenho visto alguns dizer assim que os judeus serão enganados, porque os judeus estão esperando o Mashiach, o Messias, e alguns acham que esse Messias que os judeus estão esperando será o anticristo. Mas nós não podemos ser enganados. Jesus disse, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então será algo espetacular, mas nós devemos estar preparados para não cair nesse engano. Satanás é mestre do engano, a função dele é enganar as nações. E nós só podemos descobrir os seus enganos pela Escritura e pelo discernimento do Espírito Santo. Então vou parar por aqui hoje e dar prosseguimento nesse estudo numa outra ocasião. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.